Galera que está com sangue no olho, faca no dente, foco nos estudos. O foco dessa nossa videoaula de hoje é Karl Marx. E como que é um autor, né, bem complexo, com conceitos muito complexos, nós vamos dividir essa videoaula em duas partes. A primeira parte nós falaremos sobre o contexto histórico, surgimento das ideias socialistas, conceito de modo de produção, materialismo histórico, superestrutura e infraestrutura. Na segunda parte nós vamos abordar a luta de classes, a dialética materialista, mais-valia, ideologia, fetiche da mercadoria, a ideia de revolução do proletariado e a ideia de comunismo. Então, toma seu café e vem comigo, ok? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, que as ideias socialistas do século XIX são filhos do seu tempo. E que tempo é esse? É o século XIX, com os desdobramentos das consequências positivas e negativas da Revolução Industrial. A Revolução Industrial trouxe consequências positivas e negativas para a sociedade, o que despertou ideologias favoráveis e contrárias ao desenvolvimento do capitalismo industrial. Então, quando a gente analisa essas consequências, é possível mensurar da seguinte maneira. Podemos destacar que o desenvolvimento de novas tecnologias beneficiou a humanidade sim, mas ao mesmo tempo substituiu o homem pela máquina, causando desemprego estrutural. Com novas máquinas mais eficientes, mais velozes, ampliou-se a produção. Ao mesmo tempo, temos uma maior demanda por matéria-prima. Com o aumento da produtividade, aumenta a geração de riqueza. Ao mesmo tempo, essa riqueza está concentrada nas mãos de poucos, especificamente na mão da classe burguesa. Podemos destacar ainda o enriquecimento e a ascensão política dessa mesma classe burguesa, que, ao mesmo tempo, passa a aumentar a exploração sobre a classe trabalhadora, o proletariado. Então, longas jornadas de trabalho que iam de 16 a 18 horas por dia, exploração do trabalho infantil e do trabalho feminino, a remuneração irrisória, locais de trabalho insalubre. E a partir das consequências positivas da Revolução Industrial surge a ideia de Comte, positivismo kantiano, na crença na razão, na ciência, na tecnologia e na industrialização como maneira de levar a humanidade ao progresso. E a partir das consequências negativas da Revolução Industrial é que surgem as ideias socialistas do século XIX, tudo bem? Bom, então, como conceito, como definição, como que eu defino as ideias socialistas do século XIX? É um conjunto de ideias políticas, filosóficas, que surgem ali no século XIX em oposição ao capitalismo, defendendo uma sociedade mais justa e igualitária. E aí eu posso elencar o socialismo utópico de Saint-Simon, Robert Owen e Charles Fourier, o socialismo libertário de Pierre-Joseph Proudhon e Mikhail Bakunin, também conhecido como anarquismo, o socialismo cristão da encíclica Rerum Novarum de 1891 do Papa Leão XIII e o socialismo científico lá, ou marxismo de Karl Marx e Friedrich Engels, tudo bem? E antes de adentrarmos a análise do marxismo propriamente dito, eu vou repetir aqui algo que eu sempre digo para os meus alunos. Quer criticar ou abraçar a causa marxista, é preciso ler Marx, ok? Vai ler o Manifesto do Partido Comunista, publicado em 1848, em parceria com Friedrich Engels, que é um livro que se tornou ali a bandeira para diversos movimentos sociais, sindicais, partidos políticos, movimentou revoluções. É sim uma obra panfletária, mas é uma obra essencial. Vai ler o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, de 1852, publicado em 1852, que é uma obra em que Marx desenvolveu teses fundamentais como o materialismo histórico, a teoria da luta de classes, a revolução do proletariado, a doutrina do Estado e a ditadura do proletariado, né? Vai ler a obra O Capital, né, em seus 3 volumes, que para muitos é a obra que marco do pensamento socialista marxista. Nesta obra, Marx destrincha conceitos como mais-valia, capital constante, capital variável, faz uma análise sobre o salário, sobre a acumulação primitiva, destrincha ainda a ideia de modo de produção capitalista, faz uma crítica à teoria do valor do trabalho de Adam Smith, entre outros pontos, né? Vai ler lá a Ideologia Alemã, também escrito em parceria com Friedrich Engels, publicado em 1933. Este livro, para muitos, marca uma fase mais intelectualizada de Marx, marca também ali o rompimento com o chamado hegelianismo de esquerda. Na verdade, essa obra é uma crítica aos jovens hegelianos. Então, meu querido, vai ler Marx. Quer compreender Marx? Tem que ler Marx. Quer argumentar em favor de marxismo? Vai ler Marx. Quer criticar Marx? Tem que ler Marx. Não tem para onde falar, professor, não vou ler Marx não porque eu tenho medo de me tornar esquerdista, marxista. Não, para com isso, para de bobeira. Lendo Marx, o máximo que vai acontecer é tornar você uma pessoa mais crítica. Então, para de ficar repetindo essas bobagens desses blogueirinhos da internet
igual papagaio de pirata e vai ler Marx. Acabou de assistir essa videoaula, baixe aí o manifesto e vai ler o Marx para entender melhor Marx, tudo bem? E qual é a grande contribuição de Marx no campo da sociologia? O que ele fez de relevante? Eu diria que Karl Marx, eu como professor, eu diria que Karl Marx e Friedrich Engels conseguiram conciliar filosofia, economia, política e direito para elaborar a crítica mais consistente ao capitalismo. E assim como Auguste Comte, Durkheim e Weber, que tentaram compreender a sociedade, Karl Marx tentou compreender a sociedade através das suas condições materiais, ou melhor dizendo, através do modo de produção. E o que é o modo de produção? Como que eu posso definir, professor? É a forma de organização socioeconômica vinculada a uma etapa de desenvolvimento das forças produtivas, como os homens transformam a natureza, e das relações sociais de produção, como os homens se organizam para transformar essa mesma natureza em um determinado momento da história. E hoje, em pleno século XXI, em pleno esse momento da história, eu e você vivemos um modo de produção capitalista. Tudo bem? Dando sequência, então, para Marx, as forças produtivas e as relações sociais de produção são diferentes e mudam ao longo da história, ao longo do tempo, o que afeta os meios de produção. Devemos entender o meio de produção como tudo aquilo que permeia as relações de trabalho humano e transforma a natureza. Dessa maneira, os meios de trabalho seriam, por exemplo, as ferramentas e as máquinas disponíveis para as mãos humanas, ou seja, a tecnologia disponível para as mãos humanas naquele momento histórico, e o objeto de trabalho seria a matéria-prima, os recursos naturais que estão disponíveis para o homem ou que podem ser trabalhados pelo homem graças às ferramentas que ele tem à sua disposição. E o conceito de relações sociais de produção nos ajuda a entender as formas como os indivíduos se organizam para produzir, para transformar a natureza, ou seja, para produzir bens materiais para a sua sobrevivência. E para isso é preciso levar em consideração as ferramentas disponíveis, o nível de tecnologia e a matéria-prima, ou seja, os meios de trabalho e o objeto de trabalho. Vamos pegar um exemplo bem clássico. Nesse exato momento eu estou sentado em uma mesa, e essa mesa, para ser confeccionada, produzida, é perceptível, ela tem parte de borrachas, lâmina de metal, ela tem lâminas de material sintético, um prensado de madeira com resina. Essa mesa só é possível de ser confeccionada hoje. Na Idade Média seria impossível alguém produzir uma mesa como essa. E por quê? Porque as condições das forças produtivas, como o homem transforma a natureza, e as relações sociais de produção, como os homens se organizam para transformar a natureza na Idade Média, são muito distintas da de hoje. Tudo bem? Então, enfim, para Marx, as forças produtivas e relações sociais de produção definem toda a organização de uma sociedade. Para Marx, as forças produtivas e relações sociais de produção nos ajudam a compreender e explicar o modo de produção. Sendo assim, na antiguidade, na Idade Antiga, lá na Grécia e na Roma Antiga, o homem viveu o modo de produção escravista. Na Idade Média, o modo de produção feudal. Na Idade Moderna, contemporânea, vivemos o modo de produção capitalista, e que, por sua vez, pode ser dividido em três partes. Tem o capitalismo comercial ou mercantil, que começa no século XV e vai até o século XVIII, também chamado de pré-capitalismo. O capitalismo industrial, que começa ali a partir da Revolução Industrial do século XVIII. E o capitalismo financeiro monopolista, que surge no século XIX. E já tem uma galera aí já falando de um tal de capitalismo informacional, que seria uma quarta fase do capitalismo, uma nova fase de desenvolvimento das forças produtivas e das relações sociais de produção. Tudo bem? Então, recapitulando, o modo de produção em Marx pode ser entendido e definido como a forma de organização socioeconômica vinculada a uma determinada etapa de desenvolvimento das forças produtivas, como os homens transformam a natureza, e das relações sociais de produção, como os homens se organizam para transformar essa mesma natureza. Forças produtivas, como os homens transformam a natureza, pode ser entendida através dos meios de trabalho, que são as ferramentas da tecnologia, e o objeto de trabalho, que são a matéria-prima que pode ser necessariamente transformada. E ao estudar e entender as forças produtivas e relações sociais de produção, nós entendemos o modo de produção. Na Idade Antiga nós temos o modo de produção escravista, na Idade Média o modo de produção feudal, na Idade Moderna o modo de produção capitalista, especificamente a primeira fase, capitalismo mercantil ou capitalismo comercial, em uma fase de um Estado absolutista, que vai lá do século XV até o século XVIII. Depois ali da Revolução Industrial, do capitalismo industrial, nós temos a fase do Estado burguês. E esse modo de produção capitalista inserido no Estado burguês, onde a classe trabalhadora é oprimida pela classe dominante, que é a burguesia. Isso é a crítica de Marx.
E nós vimos que a Revolução Industrial trouxe consequências positivas e negativas para a sociedade. E as ideias socialistas do século XIX surgem fazendo duras críticas à Revolução Industrial e às suas consequências negativas e ao capitalismo industrial. Essas mesmas ideias pregam mudanças em direção a uma sociedade mais justa e igualitária. Dentre elas, o socialismo científico de Marx prega essa mudança para uma sociedade mais justa e igualitária. Então, a Revolução do Proletariado, defendida por Marx, seria composta de dois momentos. O primeiro momento chamado socialismo e o segundo de comunismo. No comunismo seria o momento da evolução da sociedade, onde não haveria mais o papel do Estado. O Estado não existia mais. Enquanto no socialismo a sociedade controlaria os meios produtivos, distribuindo os bens, buscando uma sociedade mais justa e igualitária através da cooperação. Esse processo, em busca de uma sociedade mais justa e igualitária através da cooperação, levaria ao comunismo, no qual todos os trabalhadores seriam proprietários do seu trabalho e dos bens que produziram. E eis que Marx, então, resolve comparar a sociedade a um edifício, a uma casa. Como é que ele faz isso, professor? Eu explico. Marx nos ensina que a sociedade é dividida em duas grandes partes que estão em constante relação entre si: a infraestrutura e a superestrutura. A infraestrutura seria as bases da casa e a superestrutura seria o prédio, a casa propriamente dito. Tudo bem? A infraestrutura seria a parte da sociedade relacionada aos meios de produção, à vida material, isto é, aos meios econômicos, no caso do capitalismo. Tudo bem? A superestrutura corresponderia ao sistema ideológico, que visam, sobretudo, manter a infraestrutura. Então, a superestrutura seria composta por dois grandes aparatos: o aparato jurídico-político, o que estão incluídas as leis e o Estado, e o aparato ideológico, que comporta todo o conjunto de crenças, regras, valores, morais, educação, religião, cultura, que representam os interesses, que para Marx eram os interesses da classe dominante, nesse caso a burguesia. E Marx e Engels percebem que o próprio Estado faz parte do aparato ideológico da superestrutura, já que o poder político deriva do poder econômico e quem está no poder é a burguesia. Então, por mais democrático que pareça ser o Estado, ele sempre se encontra a serviço da classe dominante. E quem é a classe dominante? A burguesia. Então, a gente fica por aqui. Na próxima aula, a gente trata a segunda parte sobre Marx. Um abraço, galera. Tchau, tchau.